Olá, paz e bem. Estamos aqui no Fé e Razão para tentar descobrir como é que Paulo, que morreu em 67, escreveu para rezar pelo amigo dele, que morreu em 81. Né? Parece até uma discrepância histórica. O protestante levantou isso, eu li e eu fiquei assim, cara, realmente é um problema muito sério o estudo bíblico protestante. Mas antes disso, eu vou pedir a Deus que ilumine a gente, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso e cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então que Deus ilumine a semana, ilumine essa live. Né? Vamos pedir também a intercessão de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos pedir também a intercessão do anjo da guarda. Né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou. A piedade divina sempre rege, guarda, ilumina. Amém. Então, uma coisa que eu queria colocar aqui para vocês, que eu acho interessante, é quando eu começo a montar o texto, tá? Não que eu escreva, não sou de escrever muito, dificilmente eu escrevo. Para montar o texto na minha cabeça, as coisas vêm, a providência divina acontece. E deu esse trecho desse livro, para mim, né? Agradeço aí quem me mandou, dizendo que os protestantes, quando estudam a história da igreja primitiva, raramente leem as fontes originais, apenas leem comentários de teólogos protestantes que, em cima de trechos destas obras, escrevem sobre o que eles acham que os primeiros padres da igreja acreditavam. Comecei a ler direto as obras dos padres por mim mesmo, e o que percebi é que eles tinham uma vida totalmente sacramental, completamente obediente à hierarquia da igreja. Né? Então, existente dentro da igreja. Em outras palavras, eles não eram protestantes. Os primeiros padres tinham sido completamente católicos. Então, é essa realidade que eu também vi, né? É do trecho nascido fundamentalista, renascido católico, que eu vi dentro do protestantismo. O protestantismo ele se arroga de ler as escrituras, arroga de ter a livre interpretação, mas ele nunca lê nada. Ele nunca lê nada com profundidade. Ele está sempre procurando viés de confirmação, não a verdade de fato. Dito isso, né, só para a gente dar um esquenta enquanto o pessoal está chegando, mas olha esse texto protestante, como eu estava conversando com o Robson, eu falei, gente do céu, né, o texto, cara, ele começa citando, né, que o mundo está presenciando o que atualmente. Então não se engane, pois quando as pessoas disserem está em paz e tudo seguro, gente, onde é que no atual mundo que a gente está, em que bolha que esse cara vive, que está tudo seguro, está tudo em paz? Meu irmão, fala o seguinte, se você acha que está tudo seguro, está em paz, anda com a nota de R$ 50 no meio de São Paulo, dando mole para tu ver se está tudo seguro, está em paz. Liga a televisão, vê a guerra que está acontecendo aí, né? E depois ele bota que em breve surgirá grandes perturbações entre nações. Então vai vir a paz, depois vai vir perturbação. Quer dizer, o cara, ele, é aquela coisa do protestante, é pegar o texto fora do contexto para arrumar pretexto, gente. Meu irmão, o mundo não está em paz. Tem guerra na Ucrânia que o pessoal parece que esqueceu. O Rio de Janeiro estava pegando fogo outro dia. E ali
né? Não sei se você sabe, conflito Israel e Palestina, se lhe informaram isso. Eu sou problemas de cognição muito sério. Outra coisa que eu fico assim é que o protestantismo ele cria um judeu imaginário, cria um. Como é que é? Um catolicismo, né, imaginário, uma igreja primitiva imaginária e cria uma reforma imaginária. O cara botou aqui que o principal objetivo da reforma protestante foi colocar a Bíblia nas mãos do povo. Nunca foi. Ah, Lutero traduziu a Bíblia. Vai ler a história de Lutero. Não fica de filmezinho, não. O próprio pai de Lutero disse que foi a Igreja Católica que colocou a Bíblia na mão do povo, que traduziu para o vernáculo. A única coisa que Lutero fez foi adulterar e empobrecer a leitura da Bíblia. Mas em momento nenhum ele quis, tá? Lutero quis que o povo acreditasse em algo diferente do dele. Caramba, Lutero mandou matar a gente a dar com pau. Tá? Lutero mandou matar a gente a dar com pau. Entendeu? Então, eu fico assim. Como é que dizem que Lutero deu liberdade religiosa? Ele ordenou o genocídio de anabatista de judeu. Os protestantes, em 1517, 6 de maio de 1527, invadiram Roma para dizimar grande parte da população católica. Ah, Cláudio, você quer dizer que os católicos não fizeram o mesmo? Não. Ali era uma área muito obscura. Mas Lutero, cara, ele fundou a religião em cima dele da soberba. Entendeu, meu irmão e minha irmã? Então, cara, primeiro conhece a sua religião. De onde é que você veio? Ao menos o católico que estuda sabe isso. Não vou dizer todos, não. Né? Aí o apologética evangélica contra as heresias. Eu queria saber se ele é ortodoxia. Ele por favor, depois me informe se ele é ortodoxia. Né? Que todos corram aqui rapidão para ver essa linda refutação. Ah, meu pai do céu. Tu aí que diz que Paulo orou por fantasminhas camaradas, explica então porque a carta de Paulo a Timóteo foi escrita no 65. Onde é que ele tirou isso? Não sei. Mas beleza. Né? E morre 2 anos depois, quando a carta que Onesíforo, né, morreu no ano 81. E aí ele pega e cita um site católico que está lá, né, a festa de Santo Onesíforo, né, que é 6 de setembro, e a morte dele foi em 81. Bom, é aquela coisa, né? Está aqui que o Marte, né, o Santo Marte, que foi mencionado na segunda carta de São Paulo a Timóteo, segundo a tradição, foi à Espanha seguindo os passos de Paulo, e sofreu martírio, né, amarrado a cavalos selvagens e despedaçados. E a morte dele ocorreu no ano 81. Né? Se o irmão protestante lesse, ele ia ver que São Paulo morreu em 67. Bem antes, tá, da pessoa que ele cita. Então ele acha que a Igreja Católica ia botar, olha, Paulo morreu em 67, mas o amigo dele, que ele mandou rezar, né, morreu em 81. Então, caraca, eu descobri a pólvora, a Igreja Católica estava mentindo, vamos fechar o Vaticano. Eu, gente do céu, ele nunca ouviu falar das Tritopaulinas, que no caso é a primeira e segunda Timóteo e Tito, que dificilmente seriam escritas do apóstolo Paulo, pois usam uma linguagem diversa e tratam de problemas que existiam nas comunidades no final do século
Primeiro, não foi escrita por São Paulo. E aí aqui tem uma coisa muito interessante, é que os protestantes, alguns não conhecem sobre as cartas paulinas. Muitas cartas que são atribuídas a Paulo não foram escritas por ele, mas sim por pessoas que se diziam Paulo. Esse é que é o detalhe técnico. Tá bom? Eu recomendo que vocês estudem isso. Se vocês são amantes da Bíblia, são devotos da Sagrada Escritura, vocês querem conhecer a palavra, gente, pelo menos estudem isso, tá? Para vocês terem um fundamento, uma base mais sólida no que vocês escrevem e criticam. Então, são três tipos de cartas de São Paulo. Tem as proto-paulinas, né, que são autênticas, a gente sabe que foi Paulo que escreveu, né? Romanos, a primeira e segunda Coríntios, Gálatas, Filipenses, a primeira Tessalonicenses e Filemão. As deuteropaulinas, que a gente não sabe quem se foi Paulo que escreveu, tem certas pessoas que negam, o Efésios, Colossenses e Tessalonicenses 2. E as trito-paulinas, que é a primeira e segunda Timóteo e Tito. Pois, como eu falei, até pega-se a datação e vê que foi escrita bem depois da morte de Paulo. E tem carta de Paulo que foi perdida. Por exemplo, antes da primeira carta aos Coríntios, foi escrita uma outra carta, a qual essa Paulo se refere para não ir além do que foi escrito, daquela primeira carta que Paulo escreveu. Então, na verdade, a primeira Coríntios é a segunda Coríntios. Em Colossenses, tem uma carta de Laodiceia, que também foi embora. Né? Tem a carta das lágrimas, que é escrita na segunda Coríntios. Né? Carta aos Filipenses, é um conjunto de vários bilhetes. Entendeu? Então, tem que ter esse cuidado, esse estudo com a palavra de Deus. Não é só pegar e ler. É ler e entender, é botar dentro do contexto, botar uma historicidade ali. Gente do céu, e o pobre coitado, né? Dá pena, cara, que o cara faz um textão do cão, que eu fico. Cara, o cara não começa a ler e o cara não pega o que ele estava lendo. Tá, vou botando o texto dele aqui, que é enorme, tá? Mas já no começo, assim, eu já. Gente do céu, o cara não está sabendo o que está escrevendo. Para tu ter uma ideia, ele cita o site ao qual, né, Santo Onesíforo morreu, né? Então ele Santa Catolicismo, Info, Santos, papapá, 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 papapá. Tá, mas, cara, isso já tava no outro site, cara. Entendeu? Então eu fico assim, né? Eu fico, pelo amor de Deus. Tá lá, a gente já leu lá no negócio anteriormente, que já foi, não precisava repetir. A gente sabe como é que ele morreu, a gente sabe o ano que ele morreu, entendeu? E o cara termina no final refutado, que ele refutou Iago. Meu irmão, tu não refutou ninguém, cara. Desculpa. Você não quer comparar o seu conhecimentozinho com o conhecimento da Igreja Católica, que é um negócio medonho. É um negócio enorme que a gente. Que eu fico assim, gente do céu, é muita soberba. É muita soberba. Entendeu? Se você não acredita neste aqui que vos fala, tá? Você pode achar isso em outros autores protestantes. Procura que você vai achar exatamente o que eles estão falando. Mas aí é aquela coisa, né? Aí tem que estudar. Aí complica a vida, né? Então, você tem o James Wilson, tá? Que fala,
tá lá comentando sobre Paulo intercedendo. Temos, portanto, a sanção de Paulo para lembrar nossas orações e interceder por aqueles que agora passaram para o outro mundo, comentando sobre o texto. Né? E o clérigo anglicano, Sidney Gayford, a explicação mais satisfatória é que Onesíforo está morto. Alguns deles citam até o livro de Macabeus 2, que é a prática judaica de rezar sobre os mortos. Você tem Robson Nicole, R. Alford, J. Hunter, Alfred Plummer, John R. Bernard, Dorothy Gutierrez. Você tem um monte de gente, tá? As referências para quem quiser, está escrito aí na tela. Né? É só ler o que eles estão escrevendo isso. São autores protestantes. Eu sempre lembro, antes de ser católico, eu era protestante, eu li muito. Diversas fontes protestantes. Antes de chegar no catolicismo. Então eu pergunto, quem refutou quem? Você refutou o católico ou foram os protestantes agora que te refutaram? Fica difícil. O entendimento sério da coisa quando não é um estudo sério da palavra de Deus. E, meu irmão e minha irmã, é aquela coisa que eu falo. A verdadeira, tá? As 5 solas do protestantismo, cara, são outras. São 5 solas que existem no protestantismo. Né? Falso profetismo, soberba, falsa caridade, adulteração da verdade, genocídio. Pela união das vossas heresias, eu sou protestantismo. É nisso que o protestantismo foi fundado. Não tem outra fundação o protestantismo. Não tem nada de evangélico. Foi criado somente, apenas, pelo ventre, pela soberba, pela ignorância dos outros. Então, meu irmão e minha irmã, né, eu termino aqui nesse vídeo pedindo para vocês, né, que ajudem no Pix desse canal. Tem o Apoia-se também, está aí no link. Tem os outros canais católicos, tem o Robson 2.0, o Cristiano Macabeus, o Felipe, o Mário Humetz, o Conde, Maurício, o do Carlos Perim, né? Também tem. Vou ver se eu boto todos eles aí na descrição. Né? Para quê? Para que a gente se instrua mais sobre o catolicismo. Né? Se vocês têm sites aí católicos, eu podia até me sugerir de uma menina católica, eu esqueci o nome, desculpa. Né? É que ela todas as vezes esquece das coisas. Então eu peço para vocês que ajudem com o Pix. Eu agradeço a quem está ajudando esse canal aí para frente com as sugestões. Que Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham uma ótima semana. Bote os comentários aí, eu leio todos, posso responder todos, mas leio ou tento ler, né? Paz e bem para todo mundo e até a próxima. Amém.